Ai, Jesus. Tô complicado, cara.
Cristo nessa manhã, Senhor, me libertou de todo medo. Me restaurou e pôs os meus pés sobre a rocha. Não serei abalado, Senhor. Firme estarei, pra sempre cantarei. És meu refúgio, minha força, minha herança e libertador, meu abrigo, torre forte, o socorro bem presente na tribulação. Tu és único, Senhor, a quem tenho eu no céu, senão o Senhor. Não, 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 não há, não há, não há nada e ninguém que eu deseje mais. Nele sou feliz, nele sou feliz, pra sempre cantarei. És meu refúgio, minha força, minha herança e libertador, meu abrigo. Tu és socorro bem. Declare isso em alta voz. És meu refúgio, Senhor Deus, está escrito assim na tua palavra: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. A tua palavra diz, Senhor, que a nossa luta não é contra os carne e o sangue, mas é contra todas as potestades que agem, Senhor, nas regiões celestes. Senhor Deus, nós estamos aqui em Teu nome, Jesus. Estamos aqui em Teu nome, Teu Espírito colocou no meu coração que nesta manhã nós deveríamos fazer uma oração por libertação. Porque tem muitas vidas que estão presas e nós cantamos que Jesus veio quebrar os grilhões. Senhor, nós não aceitamos o que Satanás está fazendo com as vidas, ceifando vidas. Nós não aceitamos o que Satanás está fazendo aqui com o povo brasileiro, usando as pessoas para se corromperem. Senhor, nós como igreja, nós temos autoridade em Teu nome, porque o Senhor transferiu à Tua igreja autoridade para desfazer as obras do diabo. E eu com minha igreja, nós vamos levantar as mãos para o céu. Nós vamos em nome de Jesus agora repreender todos os demônios, toda potestade, todos os seres malignos que têm agido contra a igreja do Senhor, que tem agido contra a nossa família, que tem agido aqui na pátria brasileira. Nós não aceitamos Satanás, porque quando Jesus estava lá na cruz, Ele expôs ao ridículo você e toda a potestade. Você foi vencido lá na cruz do Calvário, e nós temos autoridade agora, em nome de Jesus, para expelir demônios, para curar espírito de enfermidade. E nesta hora, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o poder maligno
que está agindo aqui no Brasil, que está agindo nas vidas, para corromper, para tirar aquilo que pertence ao povo brasileiro. Nesta hora, demônios, você que tem agido nessas vidas, você vai parar agora de agir, porque para isso manifestou o Filho de Deus, e Ele deu essa autoridade à sua igreja, ao seu corpo, para nós repreendermos os demônios. E eu repreendo agora toda a casta de demônio que está agindo nos políticos, está agindo na sociedade brasileira, em todo o povo brasileiro. Agora, em nome de Jesus, todo esse mal seja destruído, todo espírito maligno que tem trazido nas famílias contenda, tem trazido nas famílias, ó Senhor, vícios. Agora, em nome de Jesus, nós repreendemos todos os demônios que têm agido nas famílias, espírito maligno. Agora, em nome de Jesus, eu te repreendo. Deixa as famílias agora, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tem trazido enfermidade para os corpos, seja no corpo físico, seja na alma, ou seja no espírito, agora eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está agindo nesses corpos, agindo nessas vidas. Eu te repreendo, nós te repreendemos em nome de Jesus. Solta agora cada vida em nome de Jesus. Espírito de engano, espírito de falsa religião, espírito que tem levado pessoas ao vício do cigarro, das drogas, do roubo, agora em nome de Jesus, nós repreendemos toda essa castidade de demônio, todo esse poder maligno, vai saindo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que nós pisaríamos nas serpentes, Senhor, e que nós curaríamos os enfermos, porque há poder no teu nome. Senhor, nós não estamos orando em nome de uma igreja, nós não estamos orando em nome de uma denominação, não estamos orando por causa do meu nome, mas estamos orando pelo nome de Jesus, para que o Senhor faça algo poderoso acontecer. E o Senhor disse ao meu coração que tem vidas aqui que está presa pelo diabo, mas Senhor Deus, a teu povo veio aqui para te louvar, para te engrandecer, para te adorar. E esse corpo, Senhor, ele é o templo do teu Espírito, não é casa de alojamento de demônios. E é em nome de Jesus que nós repreendemos agora toda artimanha do demônio, toda cilada, todo intento do demônio sobre a vida da igreja, sobre a vida dos meus irmãos. Eu repreendo agora em nome de Jesus aquela enfermidade, Satanás, que você mandou colocar naquele corpo, que essas pessoas têm ido ao médico, têm feito exames e não têm sarado, porque é de ordem maligna. Mas agora, em nome de Jesus, eu te repreendo, demônio, saia deste corpo agora e ser curado desta enfermidade, para o poder, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Salva de palmas para Jesus. Firme estarei, para sempre cantarei. És meu refúgio, minha força, minha herança e libertador, meu abrigo, torre forte, o socorro bem presente. És meu refúgio, minha força, minha herança e libertador, meu abrigo, torre forte, o socorro bem presente na tribulação. Tu és Jesus, Tu és Jesus, refúgio, abrigo, Tu és o socorro bem presente, Jesus, Jesus, Jesus é o seu socorro, Jesus é o seu vencedor,
Jesus é o seu Deus. Jesus é o Senhor da sua vida e de toda e qualquer situação que te cerca. Jesus está acima de tudo e de todos. Jesus Cristo é Deus homem, o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Que bom ter Jesus. Não falta nada. Glória a Jesus. Dê um aperto bem devagar na mão desse irmão, querido, e pode sentar. Bem devagar, tem anel aí, tem aliança, dói. Isso. Graças a Deus. Obrigado, queridas. Que tempo precioso, às 8 horas e agora também com vocês aqui. Que Deus abençoe muito vocês, o ministério. Pode ficar por aí, vocês vão cantar outra vez ainda, pode ficar por aí. Né? É tão bom vermos os nossos irmãos ministrando a Deus e levando a gente a ministrar também, não é verdade? Acho que nós precisamos orar muito por esse pessoal da música, pelos nossos diáconos que ficam com fome aqui o dia inteiro servindo a gente, os nossos líderes do Ministério Infantil, Escola Dominical. Que bom termos irmãos que caminham conosco nas células do Ministério da Família, cada um com o seu dom, cada um com o seu chamamento, com o seu ministério, fazendo o melhor para que Deus seja glorificado na terra, para que o corpo de Cristo seja edificado, fortalecido. Minha maior alegria é ver você chorando, viu, irmão? Enquanto você chora, eu dou risada. Porque é bom a gente ver, durante a semana, tantos grupos de oração têm se levantado, nosso pessoal de intercessão, pedindo a Deus que derrame quebrantamento, sabe, um coração dócil a cada crente em Jesus Cristo, para que o passear, vamos usar a expressão, do Espírito Santo em nosso meio, não fique imperceptível, mas que o nosso coração seja envolvido por isso. Deus te ama, tem o melhor para você, então receba o melhor de Deus em cada momento, e quando estiver aqui com a gente, então, coma e beba a fartar, encha a sua alma, né? Eu fico pensando, eu venho muito aqui quando o templo está fechado, sempre a gente tem que estar por aí, e como é bom ter você aqui do meu lado, como é bom a gente estar junto. Você pode dizer para quem está do seu lado, é bom a gente estar junto adorando a Deus. Às vezes, durante a semana, você caminha sozinho, gostaria de ter alguém para orar, para dar uma palavra, para ministrar, às vezes um abraço, um sorriso, e falta, tem gente fazendo cara feia, te fechando no trânsito, cobrador telefonando, sei lá o quê, e falta às vezes alguém pertinho. Não são todas as famílias estruturadas, que estão juntas, que oram juntas, que se amam de fato. Então, às vezes, a coisa é meio pesado lá fora, e que bom. Quando você vem aqui, traga o seu melhor e receba o melhor que você tem que receber também. Aproveite, é bom estar juntos, é bom sentir que a gente, como a gente, que luta durante a semana, mas que continua firme nesse Senhor que é o nosso refúgio, que é a nossa rocha de segurança, né? Obrigado por ter vindo adorar a Deus comigo, viu, querido, nessa manhã. Que bom, obrigado mesmo. Temos alguns avisos aí, mas antes dos avisos, quantas pessoas nos dão a honra da sua visita hoje? Fiquem de pé, por favor. Eu queria ver você, o seu rosto. Queremos dar um abraço em você, não estranha, não. Queremos dizer para você que você é muito bem-vindo aqui, viu? Bem-vinda mesmo. Deus te abençoe aqui. Que você tenha o desejo de voltar e sentir a graça da presença de Deus entre nós e experimentar o amor de Deus derramado sobre você através deste rebanho de Jesus que se reúne aqui. Há oportunidades para você nesta semana, nos dias que virão, e eu queria que você prestasse bastante atenção e, recebendo esses anúncios, você estivesse perguntando em que eu posso me envolver, no que eu posso ser útil naquilo que está sendo dito aqui. Vamos ver o nosso Fique por Dentro. Tem novidade chegando aí e é o Fique por Dentro que está começando. É isso mesmo, igreja. Fique atenta aí. Solta a vinheta!
Gente, só para avisar vocês que a campanha da sacolinha de Natal da Célula da Aclimação da Rede da Família foi um sucesso. Conseguimos distribuir todas as sacolinhas de Natal na semana passada, né? E agora só falta a montagem de todos esses kits que vão ser entregues às crianças. Então, se você tem alguma dúvida, é só você olhar o envelope lá e ver o que são as especificações de cada criança. Se tiver dúvida, você pode entrar em contato com o pessoal que é responsável por essa ação. E eu Fique por Dentro, a igreja inteira agradece a todo mundo que está envolvido nessa ação. E olha, pessoal, lembrando o nosso recado da semana passada, vem aí o nosso Retiro Kadesh, e o tema dessa vez será Consagrado ao Senhor. Vai acontecer dos dias 23 a 25 de janeiro de 2015. Tá chegando, hein? O ano que vem já tá chegando. E olha, esse vai ser um tempo de busca pelo Senhor e renovo para todo mundo que vai participar. Nós teremos a presença do pastor Jonas, do pastor Ademar de Campos, pastor Igor Junca e também a Mirella Cavalcante. Então, se você quiser saber mais informações, saber o quanto custa, como que você pode fazer para pagar tudo que mais você quiser saber, você pode acessar o nosso site ou então no final do culto dar uma passada lá no stand. Você que faz parte do Ministério de Artes e Música da igreja não pode ficar de fora. Ei, você que é radical, presta atenção aqui, e os pais de radicais também, gente. Nós teremos aqui dia 6 de dezembro, das 14 às 22 horas, o nosso congresso de adolescentes, o Radical X. E terá um tema muito legal, ó, que vai deixar seu filho aqui, ó, antenado, que é Vida Radical. O que é ser radical pelo reino? Reflita, traga o seu filho, manda todo mundo vir pra cá, porque vai ter todos os radicais de todas as igrejas filhas aqui também, gente. Não perca essa programação. Atenção, galera, que o Conselho de Missões aqui da IBP está chamando todos os vocacionados a tomarem um chazinho, gente, ó, vai até ter uma bolachinha, um chazinho, para que você se planeje para a agenda da IBP em 2015. Então, vocacionados, vamos arregaçar as mangas, nos encher de vontade e trabalhar, não é, gente? Vai ser dia 30 de novembro, às 15 horas, aqui no Auditório Enéas Tonini. Contamos com a sua presença. Participe da campanha Natal por R$5. É só você pegar o envelope que é destinado para essa campanha e depositar o valor. É muito simples e essa oferta pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas nesse Natal. Gente, nosso recado aqui de prestação de contas, nosso Fique por Dentro, né? 93% é o total que nós já atingimos da campanha da plataforma. Uhul! Falta 7%, igreja. Nós contamos com vocês e estamos na reta final, né? Falta pouquinho agora. Estamos na reta final e também para lembrar que Carnaval é aqui na IBP, hein? Não esquece, marca na sua agenda. Eu sei que tem gente que ainda não marcou, então marca. De 14 a 17 de fevereiro do ano que vem, seu compromisso é aqui com a gente para receber mais de Deus juntos. Também com todo mundo das igrejas filhas. Então, marca aí na sua agenda. Acabou por dentro. Eu sei que tem gente que vai chorar, que vai ficar em depressão. Mas acabou, a semana continua e a gente tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer, a gente precisa de vocês pra essa obra continuar, hein? Isso mesmo, gente. Nós aqui agradecemos a sua atenção e desejamos a todos uma boa semana. Graça e paz.
alguma coisa não foi anunciada. Sábado que vem nós temos um compromisso aqui. E você que é líder de célula, ou supervisor, ou coordenador, e você que está vindo para a igreja, que quer ser membro da igreja, ou por batismo, ou por transferência, nós teremos um encontro no próximo sábado, às 13 horas, para todas as pessoas que estão vindo desejosas de ser membros de igreja. Nós ficaremos juntos de 1 até às 6h30, mais ou menos. Eu e os outros pastores da igreja estaremos aqui e vamos dar a você um panorama geral da EBP. Normalmente nós vínhamos fazendo isso nas classes e você ficava 4 meses estudando e tal. Estamos iniciando uma experiência de ficar uma tarde só num sábado e passamos tudo para você. Vamos passar a história da igreja, vamos dizer o que é esta igreja, quem é quem na igreja, onde você pode se encaixar. Vamos falar sobre os nossos ministérios, vamos falar sobre as nossas principais doutrinas, claro que pinceladas rápidas, né? Principais doutrinas, dar a você a oportunidade de fazer perguntas, desde que não sejam muitas, né? E nós vamos tentar responder da melhor forma possível todas as perguntas. Vamos dar até cafezinho com bolacha para você, se você vier. E é de graça, hein? É de graça. Então, sábado que vem, de 1 às 6h30 da tarde. Pastor, eu vou ficar cansado. Eu também. E vou estar aqui. Então, está tudo igual. Eu me canso, você se cansa, e nós vamos ter comunhão, e vamos conversar um pouco sobre a igreja. Os pastores e obreiros estaremos todos disponíveis. Pastores das igrejas filhas estarão aqui. Os candidatos a membros das igrejas filhas também virão. Será uma festa, vai encher aqui. E qualquer membro da igreja que queira vir para ver como funciona, pode vir. Você é bem-vindo. Nós não temos reuniões fechadas nesta igreja, nenhuma. Entrou aqui, a porta está aberta, estiver sozinho para orar, é hora, tem reunião, entra e ora. Nada fechado aqui na igreja. Você é convidado para vir. Tá bom, querido? Que dia que é? Sábado. Sábado de 1 até 6h30. Não venha com pressa de ir embora, não. Venha para ficar do começo ao fim, para nós vermos tudo aquilo que precisamos ver. Nós vamos agora colocar as nossas ofertas no altar. Amém? Amém mesmo? Para valer? Ok. Eu disse aqui agora há pouco, no culto das 8, que nós temos o privilégio de participar, que o membro da igreja deve participar na sua igreja com o dízimo. Todo crente é dizimista, não precisamos conversar muito sobre isso, porque ou você é dizimista ou você não é crente. Ou então você não tem salário. É outra história. Mas o crente é dizimista. Por quê? Porque o crente obedece à Bíblia. A característica do crente é fazer aquilo que a Bíblia manda fazer. E a Bíblia fala sobre o dízimo. Para que o dízimo? Daqui a pouco você vai ouvir um pouco mais, não sobre o dízimo, mas missões. Nós temos missionários. Fica de pé, Liliana e Carlos, pastor Carlos, missionária Liliana. São nossos missionários que já rodaram esse mundo. 21 anos fora do Brasil em campos missionários. 4 vezes em Moçambique, 1 vez no Timor-Leste, Camboja, Sri Lanka e agora Nordeste. Olha de novo para ver a cara de vocês, achar que vocês... Pronto. Não é anjo, não, é gente de carne e osso. Né? Fora o tempo em que eu dirigi a Amazônia, que a Liliana trabalhou conosco na tribo dos índios Apalaí, lá na divisa da Pará com o Suriname. São 21 anos só fora do Brasil. É isso? Com eles nós temos Rosa, que está lá no Timor-Leste, cuidando de meninas. Todas elas foram violentadas sexualmente e, por causa da cultura, jogadas fora, muitas delas pelos próprios pais ou irmãos. Está a Rosa lá, que você tem que encher a barriguinha da Rosa de arroz, feijão, café, tratar da saúde da Rosa, pagar o salário da Rosa. Para isso nós levantamos dízimos e ofertas. Temos as nossas obras missionárias. A maior parte do sustento da nossa ABCP, que você viu aí, que você vai dar R$5 para ajudar com os pobres. A maior parte do sustento da ABCP vem das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Abrimos igrejas. Nós tivemos ontem um culto, inauguração de uma loja em Mojimirim, de um irmão. Eu estava aqui num congresso, não pude ir. O pastor Carlos foi para lá, pregou. Deus estava abençoando tanto que era a inauguração da loja no shopping, as pessoas estavam esperando a abertura da loja, olhando pela gradezinha, o irmão proprietário mandou abrir, falou, o povo está ouvindo, quer entrar. Entrou, 70 e tantas pessoas aceitaram a Jesus. 70 e tantas pessoas aceitaram a Jesus. E daí?
O que a gente faz? Poucos dias atrás, o pastor Osmar esteve aqui, como é que chama lá o local? Onde você pregou aqui perto esses dias, que converteu aquele punhado de gente? Brasópolis. Ele foi lá orar na loja de um irmão. Sul de Minas, aqui perto de Taubaté. 130 pessoas aceitaram a Jesus num culto de manhã, aqui em Brasópolis. 130 num culto. Orar para abençoar uma loja de um irmão. Uma indústria. E o que acontece, como nós temos a nossa igreja lá em Taubaté, que nós abrimos, né? Aqui você pagou para abrir, você não sabia não, né? Bem no centro de Taubaté, temos uma igreja maravilhosa já, ela é nova, disse, por favor, você podia receber esse casal e conversar com eles. Nós tivemos uns 3 ou 4 encontros que Deus fez uma obra de restauração, um negócio que, aquela coisa que só Deus pode fazer. E foi tão grande que ele falou, pastor, eu estou à sua disposição, o que você quiser fazer agora você faz, manda para onde você quiser. Você não mora em Taubaté? Mora, a gente não tem igreja lá, começa uma igreja em Taubaté. Ele começou uma igreja, nós alugamos um salão, já tem uns 4 anos isso, alugamos um salão, já está com 2 cultos, 300 e tantas pessoas enchendo a igreja, células, estão já dentro de faculdades fazendo trabalho lindo, a esposa está terminando psicologia, é pedagoga, eles estão entrando por todos os lados, é isso que nós precisamos fazer, esta é a nossa tarefa, nós precisamos pagar para fazer isso, nós gastamos com isso, e por isso Deus criou um sistema simples, que para nós não é lei, nada para o crente é lei, a lei já era, mas é um princípio. E os bons princípios precisam ser seguidos. Quem dá muito, dá muito. Quem tem muito, dá muito. Quem tem pouco, dá pouco. O Senhor deu aquele princípio, contribua com 10%. E com 10% do seu rendimento, a obra do Senhor continua sendo feita na terra. Então, nós estamos com os nossos obreiros lá em Angola, estamos com obreiros lá na Guiné-Bissau, temos gente lá em Oxford, na Inglaterra, temos nossos missionários no Nordeste, que vocês têm ouvido falar muito e vão ouvir falar mais ainda. Eles são mantidos com isso. Então, o crente vai dar o dízimo na sua igreja, a oferta também ele vai dar, porque está aí dizendo que nós precisamos ajudar os nossos pobres. Na semana passada, mais uma coisa só para você saber algumas coisas que acontecem, né? Na semana passada, nós tivemos até sábado, um retiro com pessoas não crentes. Estamos fazendo um teste de uma experiência que vamos trazer para cá, lá na igreja do Grajaú. Acampamento só para pessoas não crentes. Você já pensou? Pegar só não crente e levar? Pois é. Os crentes pagam acampamento, pois não. O seu amigo não conhece a Jesus, você quer que ele tenha experiência com Deus, nós vamos passar com ele lá sexta noite, sábado e domingo o dia inteiro. Um punhado de gente aceitou a Jesus. Está lá no Grajaú, eu não vou dizer o número porque eu não perguntei, eu esqueci de perguntar o número, mas eu estava chegando aqui para o culto, às 8 horas da manhã, todo o nosso pessoal, homens que foram tirados da rua, mendigos, né, que estavam na rua, que estão na nossa casa de passagem, atualmente são 14, nós mandamos para lá. 8 horas da manhã eu vinha chegando para o culto, um deles, que não sei se está aqui no meio, não quero nem que se manifeste se tiver, foi entrando e disse daí, ele falou, pastor, olha, contou como foi rapidinho a experiência dele lá e disse, por causa de drogas, eu vivi minha vida toda na rua e tal, eu tinha tanta dor no estômago, desde domingo, quando oraram por mim, eu não tenho mais dor no estômago, tem uma semana que eu estou bem demais, e etc. Eu falei, daí, já está trabalhando? Porque a gente tira da rua para fazer voltar ao trabalho. Alguns deles nós mandamos de volta para a família. Então, temos uma casa onde abrigamos 20 homens. Não sei se você sabia que nós pagamos o aluguel de uma casa maior, onde tem mais de 100 homens, onde abrigamos os que estão na Cracolândia e são recuperados. Então, com esse turma da Cracolândia, uma casa que está lá, alugada, e a turma de lá trabalhando. E esse moço, eu perguntei daí, você já está trabalhando? Ele disse, pastor, ninguém me dá trabalho. Porque, sabe qual é a minha profissão? Até aceitar Jesus, eu falei, não, minha profissão é ladrão. Eu não sei quantas passagens eu tenho pela polícia. Porque eu não fiz outra coisa na minha vida a não ser roubar. Agora que eu comecei uma vida nova. Tem algum crente aqui? Será que tem algum crente que vai dar emprego para esse moço? O que é ser crente? É confiar como o Senhor confiou em nós. Sem poder confiar, ele disse, vem cá, cara, eu vou tirar você dessa miséria que você está vivendo. A gente tira o cara da rua, fica feliz porque o camarada está, e de repente a gente fica com medo, né? Agora não vou dar. Mas nós vamos arrumar o trabalho para esse moço, porque Deus está fazendo obra de transformação em indivíduos, em famílias, em comunidades, e você faz parte disso. Então, com essa alegria que nós cantamos, que nós queremos levar, eu queria que você também participasse
com o seu dízimo, com a sua oferta. E você que é empresário, pensasse na possibilidade de dar um emprego para esse rapaz? Pastor, e se ele tiver uma recaída? Você paga o pato. Sim, se você está pronto a morrer por Jesus, porque não está pronto a ter um prejuízo por Jesus. A vida cristã é romântica, né? É linda, mas tem que ser prática. Vamos adorar a Deus enquanto ofertamos. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como um filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome dos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, deu um nome, lhe deu um nome que é sobre todo o nome dos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Somente Ele é.
príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu, Senhor, que tem um nome acima de todo nome, nós nos prostramos diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã, reconhecendo, Senhor, o Teu senhorio sobre as nossas vidas, reconhecendo, Senhor, que Tu és a nossa torre forte, reconhecendo, Senhor, que Tu és aquele, Senhor, que tem nos dado força. Tu és aquele, Senhor, que tem quebrado os grilhões. Tu és aquele, Senhor, que tem sustentado as nossas vidas. E nós nos alegramos, Senhor Deus, nesta manhã, por trazermos até a Tua casa dízimos, ofertas. E te pedimos, Senhor, continua a nos dar sabedoria, Senhor, para que este dinheiro seja empregado para a Tua glória, Senhor. Para que, Senhor, tenhamos, Senhor, o discernimento, tenhamos, Senhor Deus, a perspectiva da prioridade, tenhamos, Senhor Deus, o direcionamento do Teu Espírito, Senhor. Oh Pai, para que este dinheiro, Senhor Deus, possa estar sustentando muitos missionários, para que, Senhor Deus, o Teu reino esteja sendo, Senhor Deus, expandido sobre a terra, Senhor, para que haja mantimento, Senhor Deus, na Tua casa, para que nada falte, Senhor. E neste, Senhor, momento, Senhor, eu quero interceder por aqueles, Senhor Deus, que tem no seu coração o desejo íntimo de contribuir, mas que não puderam. Tu sabes, Senhor Deus, a dificuldade. Tu sabes, Senhor Deus, aquilo que o Teu povo tem passado. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor honre a fé do Teu povo, Senhor. Enchendo, Senhor Deus, o Teu povo, Senhor, com a Tua provisão. Te peço isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, querido. Eu vou pedir a você, primeiro eu quero agradecer os irmãos, anunciou aí que domingo passado pedimos a vocês que cooperassem com aquela comunidade onde nossa célula está trabalhando, com as crianças e os presentes de Natal que vocês trouxeram, a sacolinha que levaram, agora coloca tudo lá dentro e traga para que a célula possa cuidar daquelas crianças e dos seus familiares. Vou pedir que vocês orem. Nessa semana eu tenho 3 encontros preciosos que eu preciso da sua oração. Eu vou ter um momento de oração na Assembleia Legislativa, eu vou ter um encontro no Quartel-General do Exército com alguns oficiais superiores, e vou ter um encontro num outro dia com oficiais militares, já preparando mais uma vez um outro passo para o nosso summit que vamos fazer com os militares no próximo ano, dia 5 e 6 de maio. Vai ser um summit só para eles. Então, na semana eu tenho 3 encontros, eu preciso de você, porque nós oramos pela pátria, e eu vou estar orando com pessoas que têm influência, e eu vou dizer até autoridade e poder em nossa nação. Então eu quero que você vá comigo. Tem crente aqui? Amém. Vão comigo? Amém, vamos orar. Queridos, eu tenho alegria, pastor Sérgio, por favor, vem aqui. Eu tenho alegria de deixar com você o pastor Sérgio. Pastor Sérgio é um nordestino arretado. Converteu-se ainda menino,
tem dado a sua vida a Jesus e à evangelização do Nordeste brasileiro. É um homem de Deus, muito querido. Ele é o líder da JUVEP, que é a missão com a qual trabalham os missionários, com os quais você contribui com suas ofertas e o seu dízimo, aqueles que estão no Nordeste. Inclusive, pastor Carlos e Liliana, que aqui estão. Eu já disse aqui, hoje pela manhã, às 8 horas, que essa casa é a casa dele, que essa igreja é a igreja dele. E que ele se sinta à vontade. E eu quero que você não empreste, mas dê os seus ouvidos físicos e espirituais para o que Deus tem para falar com você na manhã de hoje. Amém? Você é bem-vindo, está em casa. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sinto-me realmente em casa, pastor Jonas. Para mim sempre é uma alegria muito grande estar revendo os irmãos novamente nesta igreja e com o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus nesta manhã. E fiquei muito abençoado pelo Senhor no primeiro culto e neste, quando com esse sexteto abençoado de mulheres que nos levaram à adoração ao Senhor. Como eu gostaria de ver essas meninas lá no sertão, louvando a Deus com a igreja sertaneja, seria uma bênção muito grande. Iria estimular muitas jovens sertanejas a também se dedicarem assim, com louvores tão belos e para a glória de Deus. Meus irmãos, a nossa gratidão ao apoio, ao companheirismo da Igreja Batista do Povo, que está conosco. Nós temos colaborado com a igreja no envio e na estada da missionária Rosa, lá do outro lado do mundo, naquele sertão asiático ali no Timor. Rosa tem sido uma bênção ali para aquelas crianças, conforme o pastor Jonas já falou. Pelos missionários que estão, através da JUVEP, nos sertões, na zona rural, a Iraneide, Vilma, Eduardo e Lourdes, Rubi e Gilberto, e a partir de janeiro, o querido casal Carlos e Liliana estarão conosco, fortalecendo o trabalho de evangelização e de fortalecimento do reino de Deus nos sertões nordestinos. O sertão nordestino é o maior desafio monocultural da igreja brasileira. São mais de 20 milhões de pessoas que moram no sertão, e o semiárido brasileiro, nordestino, é o semiárido mais populoso do mundo. E enquanto que na igreja brasileira nós somos 22% da população do país, no sertão, irmãos, a igreja evangélica sertaneja só tem de 5,6% a no máximo 7% da população que reside no sertão. E na zona rural, os mais de 9 milhões de sertanejos da zona rural, menos de 2% deles conhecem a Cristo. E a zona rural é extremamente carente. Eu me lembro, eu nunca esqueço, que quando nós estávamos na cidade de Santana dos Garrotes e fomos evangelizar a zona rural, chegamos numa casa, os filhos e os pais estavam ali nos ouvindo atentamente, de adolescentes e jovens, e quando aquela dupla de evangelização de um projeto missionário de férias começou a falar de Jesus, um dos adolescentes, então, interrompeu com uma pergunta que nós consideramos absurda. Aquele adolescente perguntou: mas me diga uma coisa, quem foi que morreu na cruz? Foi Maria ou foi Jesus? Coisa triste. No sertão do Ceará, evangelizando através também de um projeto missionário de férias, numa casa, aquela Dona Maria, são muitas as Marias do sertão. Eu não sei se são muitas as Marias aqui em São Paulo. Quantas Marias tem aqui? Por favor, levante a mão. São muitas também. Mas lá no sertão são mais. E os Josés também. E quantos que se chamam Damião? Por causa do falecido Frei Damião. E tem muito Cícero também. Por causa do falecido Padre Cícero.
E aquela senhora disse: quem escreveu a Bíblia foi Padre Cícero. E os nossos voluntários evangelistas sofreram para explicar aquela mulher, mas ela não admitia e, por fim, disse: por favor, saiam daqui de casa, porque se vocês dizem que não foi o Padre Cícero que escreveu a Bíblia, eu não quero ouvir mais vocês e nem quero saber da Bíblia. Então, irmãos, é uma situação triste. Evidentemente que pessoas assim são poucas, são raras, mas mesmo sendo raras, é muito triste. E sinaliza a dureza do coração daquele povo. É um povo gentil, povo hospitaleiro, povo aberto, povo que nestes últimos anos está com um coração em processo de quebrantamento em favor do Evangelho. Nestes últimos anos temos visto que o número de conversões nos sertões tem progressivamente aumentado. Tem chegado o tempo de Deus para salvar o povo sertanejo para a honra e glória do nome de Jesus. E os irmãos estão fazendo parte deste processo. Louvado seja Deus por isso. Eu estive agora em setembro viajando com o pastor Eduardo, que é pastor, é missionário desta igreja. Os irmãos adotaram Eduardo e Lourdes, estiveram orando recentemente por eles, que perderam seu filho único. E viajando com o Eduardo, em setembro passado, nós chegamos em alguns lugares. Um povoado chamado Variação, lá no sopé da Chapada do Araripe, em Pernambuco. Viração. Aquele lugar, irmãos, tem 100 anos. 1.500 pessoas morando naquele povoado. E o Evangelho ainda não chegou de fato ali. Coisa muito triste. No outro povoado do Ceará, chamado Santa Cruz, nesta viagem nós percorremos 2.600 quilômetros, em muitas estradas de barro, chegando a muitos lugares onde, infelizmente, o Evangelho ainda não chegou. E em Santa Cruz, nós estávamos com 5 pastores amigos, então éramos 5 pastores missionários. Chegamos ali, as pessoas não nos conheciam, e chegamos sem Bíblia na mão, chegamos assim à paisana, e nos aproximamos de uma família que estavam todos assim na calçada conversando. E o pai de família veio ao nosso encontro, começamos a conversar com ele, e lá pelas tantas, quando a conversa já estava muito boa, ele fez uma pergunta: olha, seu João, tem crentes morando aqui? E ele, não sabendo que estava falando com 5 pastores e missionários, disse: graças a Deus, essa miséria não chegou ainda aqui não. Tem uns crentes que chegam, ficam naquela esquina, berrando, mas só tem uns 4 ou 5 bestas que se aproximam para ouvir as besteiras deles. E, meus irmãos, foi muito engraçado aquilo, mas também foi muito dolorido, porque aquelas palavras dele manifestavam as densas trevas espirituais que tomam conta daquele povoado de 60 famílias. E o pior é que existem cerca de 6.000 povoados em densas trevas, onde as pessoas não têm oportunidade de conviver com um crente que esteja entre eles. E não há nesses lugares igrejas que possam proclamar a salvação em Jesus Cristo. E este é o principal foco da missão Juvep: plantar igrejas nos sertões, sendo que nos sertões também tem uns sertanejos diferentes, como em outras partes do Brasil. Nós estamos também focando a evangelização dos povos minoritários do sertão, que são ciganos, quilombolas e indígenas. Sertanejos são extremamente carentes do Evangelho, e estes povos também. Menos de 0,5% dos ciganos conhecem a Cristo. Menos de 2% dos quilombolas conhecem a Cristo. Menos de 1% dos indígenas do Nordeste conhecem ao Senhor Jesus. E esta igreja tem nos ajudado a alcançar estes povos e a levar o Evangelho entre eles. Em janeiro passado, plantamos uma igreja no sertão do Piauí. E evangelizamos alguns lugares com nomes pitorescos. Evangelizamos Canabrava, evangelizamos um lugarzinho cujo nome é Japió. Irmãos, nós evangelizamos até no Rabo da Égua. Nome pitoresco, né? Nome muito interessante. Onde foi que você evangelizou da última vez, irmão Sérgio? Lá no Rabo da Égua. E eu quero convidar você a estar evangelizando, levando o Evangelho conosco. 2 quilômetros da cidade, dentro do município, tem uma comunidade quilombola chamada Sítio Velho.
energia elétrica só chegou ali em 2008. E ainda não há nenhum crente entre eles. Você não pode ir conosco, mas você pode orar para que Deus nos use no poder do Espírito Santo para que milagres aconteçam ali. E em janeiro estaremos também noutra cidade do Piauí, de 3 a 27 de julho, aliás. Em julho será de 3 a 27 de julho. Ou então você pode programar-se para em 2016, em janeiro ou em julho, estar conosco, sentindo o cheiro do povo sertanejo, dando um abraço e principalmente compartilhando a palavra de Deus. Meus queridos, agora eu quero que você ouça o testemunho de um sertanejo, como o pastor Neto disse, um sertanejo original. Ele representa parte dos sertanejos da zona rural do sertão. Evidentemente que, pela graça de Deus, no sertão, nós vamos encontrar muitas pessoas que sabem ler, que leem bem, muitos jovens que estudam, às vezes, em escolas distantes de onde moram, sacrificialmente, mas estão estudando, estão entrando na universidade, mas no sertão predomina uma pobreza, muita gente pobre, alto índice de analfabetismo, se não o analfabetismo clássico, muitas pessoas são funcionalmente analfabetas, sabem ler, mas não sabem interpretar textos. No sertão nós vamos encontrar uma diversidade de pessoas muito grande, mas o irmão Rosalvo representa parte dessa população sertaneja rural, que nós estamos alcançando e que esta igreja está indo conosco a alcançar tantos sertanejos rurais. Preste atenção ao testemunho dele. Sempre eu me emociono e sou edificado quando ouço. Você vai ver como ele ama a palavra de Deus, como a palavra de Deus o alcançou, como ele foi transformado pelo Evangelho. E arde no coração dele o desejo de compartilhar do Evangelho com outros. Ele tem feito isso. Então, nós vamos ouvir agora o testemunho do irmão Rosalvo. E logo depois estaremos lendo Romanos capítulo 15. Você já pode ir abrindo sua Bíblia. Então, por favor, irmão. Versículos aqui de cor que ele já aprendeu. Ele tem uma seleção bem grande, ele sabe todos. Ele guarda os papéis em casa, folha de ofício grande, e aí ele depois guarda o papel em casa e anda com a palavra de Deus na cabeça. Pois eu, no tempo, eu não entendia de nada. Minha vida era beber cachaça, eu vivia bêbado, fazendo tudo que eu não prestava. Aí, depois, Glória a Deus. Para os irmãos entenderem, quando ele diz que não vai ser dessa lei, é porque no sertão, popularmente, a Igreja Católica é conhecida como lei católica e a Igreja dos crentes como lei dos crentes. Então, quando ela diz, eu não vou sair dessa lei, ele quer dizer, não vou sair da igreja do Senhor Jesus, não vou sair, não vou largar a palavra de Deus. Nós agradecemos muito ao Senhor porque os irmãos estão conosco, ajudando-nos a evangelizar tantos Rosalvos que estão espalhados pelos sertões afora. E nós estamos orando para que Deus levante 10 casais plantadores de igrejas, que estejam dispostos a ir aos lugares mais inóspitos, dos sertões, levar o Evangelho a alcançar comunidades quilombolas, enfrentar o desafiador e dificílimo trabalho de evangelização dos ciganos, lá nos sertões. Se Deus move o seu coração, e se você sente chamado por Deus para dedicar alguns anos, ou o restante dos anos da sua vida, para evangelizar estes povos, conversem com o pastor Jonas, com o pastor Samuel, do Departamento de Missões da Igreja Local, e
se eles reconhecerem a genuinidade do seu chamado, nós estaremos abertos para recebê-los enviados por esta igreja. E orem para que Deus levante até 2016 esses 10 casais pelos quais estamos clamando a Deus. E também oferecemos a nossa Escola de Missões Transculturais para o preparo daqueles que têm sido chamados para evangelizar outras culturas. Aliás, quem evangelizará ciganos e quilombolas vai precisar também do curso de preparo missionário. Meus queridos irmãos, vamos ficar de pé e ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 15. Vamos ler alguns versículos a partir do 14. Romanos capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus: E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não o de Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividades nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Que Deus nos abençoe pela leitura e pela pregação da sua palavra. Vamos orar. Deus, opera no nosso meio o milagre maravilhoso de discernirmos a tua voz através da pregação da tua palavra. Fala aos nossos corações, encoraja-nos, transforma-nos, leva-nos a renovarmos os nossos compromissos espirituais, de vivermos para a tua glória e de fazermos a tua parte, para que Cristo venha ser exaltado em todos os sertões e em todos os povos da terra. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, Paulo escreve esta carta, entre outras coisas, para desafiar aquela saudável igreja que estava na capital do mundo de então, a estar com ele no sagrado encargo de levar o Evangelho de Cristo aos confins da terra, literalmente aos confins da terra. No verso 24, Paulo diz: depois de eu estar convosco um pouco de tempo, eu quero ser por vocês encaminhado à Espanha. Neste versículo, Paulo está dizendo que ele está convidando, mas o convite de um apóstolo é uma convocação. Paulo está convocando aquela igreja a ir com ele para levar juntos, Paulo e os crentes de Roma, levar juntos o Evangelho até a terra, que futuramente seria conhecida como a terra de Cervantes, a terra do Barcelona, onde Neymar está fazendo aquilo que não conseguiu fazer na seleção. Meus irmãos, Paulo sabe, a igreja de Roma é uma igreja saudável,
E é uma igreja saudável porque aqueles crentes têm uma vida saudável. E nós entendemos isso porque quando no verso 14, Paulo faz 3 elogios àquela igreja, aqueles crentes. Paulo diz: vocês são crentes cheios da bondade. Que coisa linda, crentes cheios da bondade de Deus. Paulo diz: vocês são crentes cheios do conhecimento de Deus, conhecimento das Sagradas Escrituras. Que coisa maravilhosa. E o que é que acontece com crentes que são cheios da bondade de Deus, fruto do Espírito Santo e cheios do conhecimento da palavra, cheios do conhecimento da vontade de Deus? Paulo conclui no verso 14: vocês assim, com essas 2 maravilhosas qualidades, e essas são qualidades que não caminham sozinhas, essas qualidades estão acompanhadas por outras qualidades que faziam a vida daqueles crentes brilharem a glória de Jesus Cristo. Aí Paulo diz: olha, vocês cheios de bondade, cheios de conhecimento da palavra, estão prontos. Vocês estão prontos a se admoestarem mutuamente. Irmãos, e quando isso acontece numa igreja, a saúde dela cresce exponencialmente. Se ajudam mutuamente, se discipulam mutuamente, se ajudam. Um promove o crescimento em Cristo do outro. Aquilo que é pregado no púlpito reverbera após o culto na conversa dos crentes. E quando isso acontece, irmãos, potencializa o resultado daquilo que Deus quer fazer no coração dos crentes, através das mensagens que Ele traz para o povo de Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê esta atitude, que se torne uma rotina na nossa vida. A gente conversar após o culto, conversarmos em casa quando a gente chega, sobre aquilo que nós ouvimos. Isso faz parte do pastoreio mútuo. Você é responsável em colaborar com o pastor Jonas e com os demais pastores desta igreja, no discipulado, no crescimento, no pastoreio dos crentes, tendo esta atitude de mutualidade, cheios da bondade, cheios do conhecimento de Deus, podem se admoestar mutuamente, para a glória de Deus, para o crescimento da igreja, para que esta igreja seja cada vez mais saudável, para a glória de Jesus. E uma igreja cada vez mais saudável irá também cada vez mais longe, a sua fé repercutirá cada vez mais em mais lugares ao redor do planeta, para a glória de Jesus. Fundamentos da obra missionária de Paulo: primeiro era este compromisso com a igreja local. Paulo está querendo ir à Espanha, ele não vai só, ele quer que uma igreja vá junto, e ele então diz: olha, igreja de Roma, vamos juntos levar o evangelho à Espanha. Carlos e Liliane, fiquem de pé aí, por favor, se virem para que todos possam ver o rosto de vocês, olhem para eles. Eles estão aqui de passagem, como bem falou o pastor Jonas no primeiro culto. Eles são membros desta igreja. A igreja está enviando-os para os sertões, para ajudar-nos no pastoreio de missionários que labutam muitas vezes sacrificialmente para evangelizar os nativos daquele lugar. Eles estarão nos ajudando a chegarmos aos quilombolas. Agora, em setembro, os 2 foram com Alisson, que é um outro obreiro da missão, e pesquisaram a metade das comunidades quilombolas que temos no estado da Paraíba. Visitaram 23 comunidades quilombolas, para perceber a realidade de perto dessas comunidades, os seus dramas sociais e principalmente a situação espiritual delas. E quase todas ainda não foram alcançadas com a palavra de Deus. Igreja saudável. No seu meio, Deus chama gente para os campos missionários. E através destes que são enviados, a fé da igreja local começa a repercutir em outros lugares.
E a bondade de Deus e o conhecimento da palavra não fica apenas circunscrito às paredes do templo, ao convívio dos crentes da igreja local, mas vai também para além das suas fronteiras, e a bondade de Deus e o conhecimento de Deus também é levado a esses lugares, assim como esta igreja está levando ao Timor-Leste, aos sertões e a outros lugares. Mas, irmãos, uma coisa que me impressiona é o que Paulo diz no verso 20. Verso 20, vamos ler juntos? Gostaria que você tivesse com esse capítulo aberto aí no seu colo. Verso 20. Eu gostaria que você dissesse apenas a primeira palavra deste verso, que é um verbo. Denota uma ação que era contínua na vida do velho apóstolo. Paulo, já na sua maturidade, tanto cronológica como também de ministério, foi lá pelo ano 58, Paulo já estava idoso, não tão idoso quanto o pastor Enéas. Quando eu tinha 8, 9 anos, o pastor Enéas passou lá por minha igreja, por nossa igreja, Igreja Congregacional de João Pessoa. E quando ele fez o apelo, ainda criança, meus 9, 8 anos, eu entreguei a minha vida a Cristo naquele dia. Aquela criança não imaginava que tantos anos depois estava pregando na igreja fundada pelo pastor Enéas, tendo o privilégio de tê-lo no santuário. Coisas que Deus faz. Tem coisas, irmãos, que Deus faz que somente com o passar do tempo é que se revela. Eu me lembro que quando nós estávamos plantando uma igreja na cidade de Imaculada, uma cidade que não havia nenhuma igreja, uma população hostil ao Evangelho, sofremos lá algumas retaliações, muitas oposições, mas Deus concedeu graça. E uma daquelas crianças que estava no AEBF, ouvindo de nós pela primeira vez, tantas crianças ali, a palavra de Deus, 20 anos depois, aquela criança é quem está pastoreando aquela igreja lá no sertão. Então, invista na evangelização infantil, apoie o trabalho com as crianças da sua igreja. Algumas delas Deus vai usar como médicos, advogados, encanadores, eletricistas, missionários, pastores, e vão glorificar a Deus com as suas profissões e com os seus ministérios. Igreja é assim, irmãos. O que acontece na igreja, a gente não sabe, por isso a gente tem que amar a igreja, a gente tem que contribuir para que seja uma igreja saudável. E quando há uma igreja saudável nos corações, nós encontramos aquele mesmo ardor incontido que dominava a mente e coração do apóstolo Paulo. Qual é a primeira frase do verso 20? Esforçando-me. Na Bíblia Viva, a transliteração desse texto é muito interessante. Na transliteração, na Bíblia Viva, você vai ler assim, Paulo dizendo: a grande ambição do meu coração é ir cada vez mais longe para pregar o Evangelho onde Cristo não foi ainda anunciado. A grande ambição. Um dos compromissos do ministério de Paulo, um dos princípios que norteavam a sua vida, é que, apesar dele ter firme convicção que o sucesso do seu ministério, a frutificação do seu ministério, o avanço do Evangelho através da sua vida, chegando a lugares aonde Cristo ainda não havia sido anunciado, todo o sucesso, todas as coisas boas, eram frutos da ação do Espírito Santo. No verso 19 ele diz: por força de sinais e prodígios, tudo pelo poder do Espírito Santo. Mas ele sabe que a sua parte é esforçar-se, é arregaçar as mangas, é fazer tudo quanto está ao seu alcance. A grande ambição do seu coração é arregaçar as mangas, esforçar-se, dedicar-se para ir cada vez mais longe, levando o Evangelho de Cristo a populações que ainda nada haviam ouvido a seu respeito. Qual é a grande ambição do seu coração, irmão? Qual é a grande ambição? Você pode ter sonhos, progredir profissionalmente, avançar empresarialmente,
estudar mais, fazer sua graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, crescer. As mocinhas, casar, encontrar o príncipe encantado, estabelecer um lar abençoado. São ambições, são desejos, são sonhos legítimos, que você deve colocar diante de Deus, suplicar por eles, para que, segundo a vontade do Senhor, se tornem realidades. Mas, além destes, o seu coração precisa ser tomado por ambições eternas, por ambições cujos resultados ultrapassarão os séculos, os tempos, e alcançarão a eternidade. Esforçando-me, a grande ambição do meu coração é que Cristo, através da minha vida, seja anunciado a todos os povos da terra. Meu querido irmão, esta mesma ambição deve estar no seu coração, deve arder na sua alma, deve ser um desejo tão grande que você não pode conter. Se não há esta ambição no seu coração, peça a Deus que o Espírito Santo nesta manhã ponha de uma forma ardorosa, que labaredas de fogos espirituais possam começar a consumir seu coração, sua mente, moldar todos os seus desejos, pigmentar todos os seus planos e projetos pessoais de vida, de tal maneira que todos os seus esforços, todos os seus projetos, de alguma forma, direta ou indiretamente, possam convergir para que você faça a sua parte, faça o seu esforço pessoal, contribuindo para que Cristo possa ser anunciado naqueles lugares onde as pessoas ainda não ouviram dele. E Paulo diz, esforçando-me, é o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo quem age, os milagres são operações maravilhosas dele, as conversões são fruto exclusivo da ação do Espírito Santo nos corações. Mas Paulo diz, eu não vou ficar parado, eu vou me esforçar. Escrevendo à igreja de Corinto, ele diz uma das expressões que eu acho mais belas, eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas. Irmãos, é maravilhoso, é um esforço que vale a pena. Nós nos esforçamos para chegarmos na Vila do Espírito Santo. E o que Deus fez, por exemplo, na vida de Anchieta, o líder comunitário, um homem muito forte, feiticeiro, lá na praça da Vila do Espírito Santo, ele vendia as bugigangas de feitiçaria. O evangelho chegou ali. E quando o evangelho chega num lugar, o que é que inevitavelmente acontece, irmãos? Alguém se converte. Alguém é alcançado pela graça. E a primeira pessoa que foi alcançada pela graça de Deus foi Anchieta. Ele era o líder da associação local. E como acontece no Brasil todo, irmãos, misericórdia, problema de corrupção é uma coisa endêmica. Não está apenas no Planalto, não está apenas no Congresso, está, infelizmente, em todos os cantos e recantos deste país. A índole do povo brasileiro é maculado pelo verme da corrupção. Queremos levar vantagem em tudo, mesmo que seja através de caminhos escusos. Que o Senhor nos ajude como igreja do Senhor Jesus para sermos sal e luz neste Brasil entenebrecido. E então, o Anchieta enviava para o governo a relação das pessoas para receberem o benefício da Bolsa Agricultura. Só que ele colocava naquela lista pessoas que não tinham nada com a agricultura, comerciantes. O principal comerciante da Vila do Espírito Santo, que tem 2 filhos trabalhando aqui em São Paulo, estavam também naquela lista. Mas agora precisava renovar a lista, enviar de novo ao governo, e o Anchieta, transformado pelo poder de Deus, qual seria a sua atitude? Sabe o que foi que ele fez, irmãos? Ele enxugou aquela lista. Tirou o nome daquele comerciante, dos seus 2 filhos, de tantas outras pessoas.
ele se expôs a risco até mesmo de morte, porque isso no sertão é caso de morte, é caso de intrigas. Ele se expôs porque foi transformado pelo poder do Evangelho. Irmãos, nós precisamos do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. O maior milagre que o Espírito Santo de Deus faz não é usar-nos para orações que promovem curas de enfermos, mas o maior milagre que Deus pode fazer é a transformação do caráter de uma pessoa. E é isto que o Espírito Santo faz quando entregamos as nossas vidas a Cristo. O nosso caráter é transformado, e quando o nosso caráter é transformado, as nossas atitudes serão outras. Eu me lembro que quando nós estávamos no sertão de Alagoas, em uma cidade que chegamos para evangelizar, aliás, no sertão do Ceará, chegamos ali e no povoado havia um senhor muito hostil ao Evangelho. E 2 missionárias chegaram e cumprimentaram o seu Manuel, e ele resistiu, disse: olha, vão para casa ao lado. Mas elas conversando, aquela conversa, as mulheres sabem conversar, e então Manuel disse: olha, então entrem aqui, vamos conversar mais no sofá. E quando estavam ali bem sentadas, ele abriu o coração e disse: eu tenho uma grande tristeza. Maria Aparecida, minha filha, ela está há 33 anos sem falar. Até os 5 anos de idade ela falava tudo, mas agora ela ouve tudo, mas não fala nada. Ela emudeceu. As missionárias pediram para conhecê-la, o velho a chamou, e ela veio à sala, e ali então as meninas oraram por ela. Bebel, que hoje está na Vila do Espírito Santo, e Neidinha, que entre fevereiro e março do próximo ano, depois de 7 anos de ministério no sertão, está indo para a Índia. Uma sertaneja que está indo para a Índia. E nós cremos que Deus vai levantar muitos sertanejos para evangelizar muitos povos não alcançados ao redor do mundo. Louvado seja Deus. Maria Aparecida veio e as meninas oraram por ela, repreendendo toda ação maligna e pedindo que Jesus restaurasse todo o problema orgânico, físico. Irmãos, e quando elas terminaram de orar, então a Bebel disse: Maria Aparecida, fale em nome de Jesus. E o que foi que aconteceu, irmãos? Ela não falou. Ela não falou. E ela foi ministrando no coração e na vida de Maria Aparecida. Maria Aparecida estava muito hostil aos pais. Ela havia, mais de 1 ano atrás, tentado suicídio. A faca que ela colocou na garganta até atingiu um pouco as cordas vocais, e o médico de Fortaleza disse: agora está muito mais difícil de um dia ela falar. Mas, irmãos, de repente o Espírito Santo opera, e Maria Aparecida vai, abraça-se com a mãe e diz: mamãe, me perdoe, mamãe, eu te amo. Abraçou o pai e disse: papai, me perdoe, papai, eu te amo. Não quero mais ser malcriada, quero respeitar vocês. E a glória do Senhor Jesus invadiu aquele lar, aquela família. E, meus queridos, o que mais me impressionou não foi a cura daquela moça que há 33 anos não falava. Maria Aparecida entregou sua vida a Jesus, mas os seus pais não entregaram e continuaram na idolatria. Milagres podem ser trabalhados por Deus para quebrantar corações, mas milagres não salvam. O que salva o pecador perdido é a pregação da palavra, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é falarmos do poder de Deus, que é Cristo crucificado e ressurreto. Bendito seja o nome do Senhor. Esforçando-me, Paulo está pronto a fazer todo e qualquer esforço em favor da evangelização do mundo, para que este evangelho chegue aos lugares mais difíceis, onde Cristo ainda não foi anunciado. E para concluir, queridos, eu quero lembrar-lhe do que Paulo disse quando estava na casa de Filipe, o evangelista, na sua última viagem missionária. Ele estava ali, veio Ágabo, o profeta, dizendo que muito sofrimento aguardava Paulo em Jerusalém. Os irmãos queriam que Paulo mudasse a sua agenda, mas ele disse: não vou fazer isso.
E eu quero que vocês saibam, as palavras de Paulo parafraseadas foram estas: eu quero que vocês saibam que eu estou pronto para sofrer em Jerusalém. E se for preciso, eu também estou pronto para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Meu querido irmão, nós somos chamados por Deus para nos dedicarmos ao trabalho inaudito, mais importante da face da terra, que é levar o Evangelho aos que estão perdidos. No capítulo 16, no verso 16, Paulo diz: Deus me concedeu a graça de ser ministro de Cristo Jesus, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. E quando Paulo está falando que a evangelização, o anúncio do Evangelho de Deus é um sagrado encargo, ele está dizendo, meu querido irmão, que é um dever sacerdotal, semelhante ao dever sacerdotal daqueles homens do Velho Testamento que com zelo, no exercício do sacerdócio, serviam a Deus. Mas Paulo está falando basicamente daqueles sacerdotes que eram fiéis, que eram zelosos, que estavam prontos a qualquer sacrifício e até mesmo a morrer por zelo e por amor a Deus e à obra de Deus. Paulo está dizendo então: eu me esforço no sagrado encargo de anunciar o Evangelho. Eu sou tomado pela ambição de ir cada vez mais longe para que Cristo seja anunciado naqueles lugares aonde não foi falado ainda a seu respeito. Meu querido irmão, nós somos também servos de Deus a quem o Senhor confiou o sagrado encargo de pregar o Evangelho. E para isso você precisa se esforçar. Você precisa pedir a Deus a graça de sair da sua zona de conforto para evangelizar seus parentes, seus amigos, colegas de trabalho, na universidade, na escola, e não temer a zombaria de alguns, a cara fechada de outros, não temer que relacionamentos sejam melindrados, sofram abalos, por causa do seu posicionamento cristão e de compartilhar as maravilhas de Deus aos seus colegas. Paulo diz a Timóteo que ele deveria pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. A pregação do Evangelho traz alegria, conforto e paz a alguns e inquieta profundamente a outros. Mas Paulo disse: me foi dado este sagrado encargo. Eu me lembro que certa vez eu estava viajando de São Paulo de volta à Terrinha, e naquele avião nós passamos por uma terrível turbulência, e todos nós nos assustamos, e Dona Marlise, uma pernambucana que estava ao meu lado, logo tirou o terço e começou então a fazer as suas orações, as suas rezas. Eu percebi que ela era uma pessoa muito religiosa. Quando na turbulência não dá para você evangelizar ninguém, você ora, você agradece pela salvação, você ora pela família. Mas quando passou a turbulência, irmãos, quando passou aquela turbulência, eu fui conversar com Dona Marlise e falar de Jesus a ela. Dona Marlise, percebi que a senhora é muito religiosa. E se aquela turbulência fosse a nossa última experiência terrena, para onde a senhora iria? Comecei por aí. E Deus operou. E ali, entre o céu e a terra, Dona Marlise entregou sua vida a Jesus. Eu me lembro, eu gosto muito de tapioca, não sei se você gosta. Quero convidá-lo a passar suas férias lá na terra da tapioca, da macaxeira, da carne de sol, coisas deliciosas. E eu estava com vontade daquelas de comer tapioca, fui até uma tapiocaria. Hoje a tecnologia da tapioca está muito avançada. Antes só existia tapioca de coco e de manteiga. Hoje tem tapioca Romeu e Julieta, tapioca com nata, tapioca com carne de sol, tapioca estilo pizza. A tecnologia hoje avançou muito da tapioca. E então eu pedi: olha, moça, eu quero uma tapioca de coco. E ela, quando trouxe para mim, então eu comecei a dizer: olha, moça, Deus tem um plano em sua vida. Jesus lhe ama muito. Se você descobrisse o plano que Ele tem para você, você ficaria admiradíssimo, você pularia de alegria. E aquela jovem começou a chorar.
E ela disse a mim: eu precisava ouvir estas palavras, porque nesses dias eu tenho pensado muito em suicídio, porque eu estou com uma gravidez indesejada e os meus pais ainda não sabem, eu não sei o que fazer da vida. Meus irmãos, a gente tem que pregar o Evangelho. Tem pessoas que cruzam o nosso caminho no nosso dia a dia, que estão a um passo de uma atitude louca. Pessoas que cruzam o nosso caminho no nosso dia a dia, que estão em desespero. Tem pessoas que por trás do belo rosto e de um largo sorriso, escondem um coração em trevas, atribulado, em desespero, já não sabem mais o que fazer. São pessoas que estão sedentas e desejosas que alguém chegue para elas com a palavra de Deus. E esta pessoa que tem que chegar com a palavra de Deus não é outra senão você, eu, nós. Às vezes eu imagino, irmãos, que neste mundo pós-moderno, quando as pessoas, diferentemente do modernismo de alguns anos atrás, são pessoas, apesar de eruditas e muitas vezes se rejeitarem a Deus, mas há um sentimento religioso nos corações de todos, e há uma sede de Deus em grande parte da população. Há pessoas que querem ouvir falar de Deus, querem saber mais das Sagradas Escrituras, mas parece-me que às vezes nós, crentes, estamos muito menos dispostos a falarmos do que muitas pessoas a ouvir-nos. Precisamos pedir a Deus a graça, que o poder do Espírito Santo haja nas nossas vidas, para assim como Paulo podermos dizer: eu quero me esforçar, e a maior ambição que toma conta do meu coração é que eu possa compartilhar de Jesus, conduzir muitas pessoas ao conhecimento de Deus, e que eu possa me esforçar para que pessoas na minha cidade, e também lá nos confins da terra, lá nos sertões, possam conhecer o Evangelho da graça de Deus e da sua salvação maravilhosa em Jesus Cristo. Meus queridos, concluindo, Paulo sabia que a evangelização do mundo começa onde nós estamos. A igreja de Roma estava evangelizando as ruas da sua cidade. A igreja em Roma estava crescendo, muitas pessoas de várias partes do mundo que afluíam para a capital do mundo de então, estavam ouvindo a palavra de Deus, mas aquela igreja precisava chegar aos confins da terra. Que aprendamos e que o Senhor nos ajude a levarmos conosco essas preciosas lições do texto bíblico de hoje. Deus nos confiou um sagrado encargo de anunciar o Evangelho. Este sagrado encargo traz consigo a potencialidade de nos dispormos a sofrermos qualquer coisa, contanto que o Evangelho seja pregado. E que Deus nos ajude, que pelo Espírito Santo opere em nós a crescente ambição de desejarmos fazer a nossa parte, para que Cristo seja exaltado entre todos os povos da terra. Faça a sua parte. Contribua mais financeiramente. Contribua em alguns momentos até sacrificialmente, como Paulo nos mostra que os crentes da Macedônia contribuíram em um dado momento sacrificialmente em favor dos crentes pobres da Judéia. Faça a sua parte, ore e ore mais, pelas nações, pelos povos, pelos missionários. Coloque a vida de Carlos e de Liliana diante do Senhor em oração, para que eles sejam instrumentos de Deus na evangelização dos sertões. E vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de podermos viver na graça de Deus, salvos em Jesus Cristo. E te pedimos que tu nos ajudes como indivíduos e como igreja, para irmos cada vez mais longe, levando o Evangelho de Cristo. Que o Espírito Santo possa operar em nós, dando-nos a graça de compreender que Deus nos confiou o sagrado encargo de levarmos o Evangelho de Cristo e de podermos, ó Deus, estar também olhando
para aqueles lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. Usa esta igreja cada vez mais em favor da obra missionária e que a fé destes irmãos possa continuar repercutindo além dos ambientes desta cidade, em muitos lugares ao redor do mundo e lá nos sertões também. Bendito seja o teu nome. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e quero informar que nós temos 2 livros sobre missões que estão à disposição dos irmãos após o culto. Coloca-se de pé, querido, nós vamos orar, mas eu vou pedir que você dê a mão a quem está do seu lado. Pode ser? Isso, dê a mão, irmão, porque nós vamos orar agora. Eu vou mandar você almoçar, mas antes eu vou dar uma pancada na sua cabeça. Obrigado, pastor Sérgio, pela presença e pela palavra tão abençoadora. Você foi abençoado? Está abençoado? Agora olha para mim, e eu tenho sempre repetido aqui. Ouvir uma verdade e não colocá-la em prática endurece o coração. Ouvir uma verdade e não colocá-la em prática endurece o coração. No começo ela incomoda, aí você não coloca em prática, ela incomoda menos amanhã, depois você acostuma e depois ela já não faz mais diferença. Quantas vezes você ouviu falar que você tem que pregar o evangelho? Essa verdade é nova para você? Está colocando em prática ou o coraçãozinho já virou preda? Deus falou conosco nesta manhã. E cada vez que Ele fala é uma chance que Ele nos dá. Talvez até dizendo assim, olha, você ainda não está obedecendo, mas eu estou com muita paciência com você, cara, senão eu te pego, Ele está falando para você. Vamos falar de Jesus. Chega em casa falando, para de falar do Corinthians. Vamos falar de Jesus. Não fala mais da sua faculdade. Deixa isso para o ambiente da faculdade. Vamos falar de... Não pode falar sobre essas coisas, mas dê prioridade ao reino de Deus na sua vida, tá bom? Então, já que está de mão dada, eu vou começar a pregar de novo. Antes de orar, está um aviso aqui. Nós temos uma irmã que dirigiu uma escola, está ali algumas vagas. Se você é candidato a uma vaga como professor de Química, Física ou Fundamental 1, você pode mandar o currículo e faz assim, coloca assim, eu sou da IBP. Talvez funcione. Não é porque está no ambiente, é uma escola cristã, um ambiente cristão, e quem sabe você pode vir a ser uma bênção nessa escola. A diretora é membro aqui da igreja, é uma missionária também, que Deus vai nos abençoar. Eu vou pedir por fim que você ore pelos irmãos que estão voltando. Nós estamos com 500 membros da igreja acampados e termina hoje. São 250 casais que estão acampados lá em Águas de Lindóia e o acampamento termina agora. Estão voltando, muita gente voltando por essa estrada. Vamos orar para que Deus guarde os nossos irmãos, tá certo? Fecha os seus olhos. Nosso Pai, nós te somos tão agradecidos por este ambiente de festa, de celebração, de invocação do Teu nome, de ministração em favor uns dos outros, por esta hora em que ouvimos a Tua voz pela Tua palavra. Te damos graças porque Tu nos amas e continuas insistindo conosco, dando-nos a oportunidade de sermos uma bênção maior do que imaginamos que podemos ser. Obrigado pela vida de cada uma das tuas servas, dos teus servos amados que aqui estão. Eu te peço, Senhor, que tu continues a abençoar a tua igreja, cada irmão, cada irmã, ovelha do teu rebanho, que esta semana seja de experiências renovadas contigo. Não somente vendo como tu os guardas, como tu cuidas dos seus negócios, mas como tu os usas no poder do Espírito Santo para a transformação de vidas. Obrigado pela vida do pastor Sérgio, pela vida da Juvep, a missão, dos missionários, dos nossos missionários. Obrigado por aqueles que desta igreja têm se comprometido particularmente com a obra missionária de alguma maneira. E nós te rogamos, ó Deus, que tu continues nos fazendo crescer ao ponto de nos transformarmos em servos do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe muito. Uma semana rica na presença de Deus. Deixa lá, querido, o endereço
para aqueles que são candidatos. Deixa aí na tela os que são candidatos e mandem o seu currículo para lá.